Olá, amigos! Nós estamos aqui hoje para estudar a terceira aula do curso Consultoria Músculo-Esquelética. Mas, inicialmente, antes de começarmos a terceira aula, nós vamos aproveitar este momento para frisar com vocês, para que vocês tenham bem reforçado na mente de cada um a importância para cada um dos 4 grupos nos quais esse curso abrange, a importância deste conhecimento para você, certo? Então vamos lá, se você é um profissional de saúde e você por acaso é um profissional do movimento, de educação física ou da fisioterapia, por acaso você ao longo dos muitos anos de estudo, essas matérias passaram algumas coisas, alguns pontos desapercebidos, ou você acabou se esquecendo de alguns detalhes, porque isso acontece com muitas informações, o conhecimento que não é reforçado, ativamente reforçado, ele passa, tende a acabar no esquecimento, correto? Então, se você esqueceu muitas coisas, você vai relembrar relativo à cinesioterapia e relativo a terapias e relativo a doenças e relativo à fisiologia, anatomia e tudo mais. Você vai ter reforçado. Agora, se você é um profissional da saúde, mas é um profissional da saúde mental, é muito importante que você conheça os pontos relacionados às doenças músculo-esqueléticas, você conheça o porquê de cada movimento, de cada articulação, você conheça um pouco mais da anatomia, fisiologia de cada articulação, porque isso vai te dar empoderamento e força quando você for conversar com o seu paciente, porque tudo está relacionado e o fator psicossomático hoje em dia já é conhecido pela ciência que é o que voga, que tem muita importância, muita força no tratamento dos nossos pacientes, certo? Então vamos lá. Se você é um terapeuta, seja você um terapeuta natural, um terapeuta físico ou um terapeuta da mente, não importa. Você também, através desses conhecimentos, e que nós vamos falar, uma aula extra também, nós vamos falar fundamentos das terapias manuais, quando falarmos de terapias. Então, através desse conhecimento, você vai ter mais empoderamento também para acompanhar o seu cliente, certo? O seu interagente, ou o seu paciente. Porque através do conhecimento da cinesioterapia, que é a terapia através do movimento, você pode fazer a conexão necessária para você atender com qualidade, para você atender com empoderamento, para você atender com sensatez e com segurança o seu paciente, certo? E se você é um cuidador, seja você um familiar, ou seja você através do seu empregador, não importa que você seja ou não parente daquele que você cuida, se você é um cuidador, tudo isso que eu já falei se aplica a você também. Então, para que você tenha segurança através da conscientização do que está sendo feito para acompanhar o seu cliente ou familiar. E saiba que muitas vezes algumas pessoas, elas atendem aquilo que o seu fisioterapeuta falou ou o seu personal, o seu médico, não importa, elas atendem aquilo que o seu profissional falou e querem fazer de boa vontade, mas muitas vezes, por exemplo, você vai no seu cliente como fisioterapeuta 2 vezes na semana, mas você fala, olha, todo dia você tem que fazer tal e tal tarefa, muitas vezes ele se esquece, às vezes ele não tem condições mentais para lembrar, às vezes ele tem e se esquece, você que está do lado é uma peça-chave fundamental para que você possa auxiliar essa pessoa, sem maltratar, sem forçar, sem judiar, muitas coisas infelizmente negativas que a gente vê por aí. Mas o conhecimento, a educação em saúde vem para combater tudo isso e para que você se torne esclarecido o suficiente para conseguir amar, respeitar e auxiliar o seu familiar ou o seu cuidado, certo? Aquele que é cuidado por você, certo? Então vamos lá.
Vamos lembrar que saúde e empoderamento caminham juntas, certo? Então agora vamos para a terceira aula, que nós vamos falar duas coisas importantes. Vamos falar um pouquinho da fisiologia da contração muscular, que ficou lá para trás, e vamos definir alguns termos, para você ter esclarecido em sua mente esses termos na hora de atender o seu cliente, seu paciente, você esteja mais empoderado, certo? Então vamos lá. Da fisiologia da contração muscular. O que é importante sabermos de maneira resumida, eu coloquei 5 itens. Então, se você está com a apostila em mãos, no terceiro capítulo, enumere aí esses itens, tá bom? Então, vamos ver como que ela ocorre. Primeiro item, ela ocorre dentro da célula, certo? É óbvio, a contração muscular ocorre dentro da célula. Como? Através do deslizamento de 2 filamentos, deslizamento da actina sobre a miosina. Esses são 2 filamentos de proteínas que são contráteis, se encontram disponibilizados lado a lado na fibra muscular. Então, um vai se deslizar sobre o outro, e é por isso que vai ter a contração muscular, certo? Para isso, o que acontece antes? É necessário que exista um impulso nervoso, certo? Esse impulso nervoso é gerado e aí ele desce, né? Ele se encaminha para o local recomendado no caso, né? E as terminações nervosas do axônio motor, certo? Através desse mecanismo específico de contração da actina e da miosina, essa terminação nervosa daquele axônio específico para aquela região vai liberar ali um neurotransmissor chamado acetilcolina. E através dessa acetilcolina é que vai acontecer de fato a contração muscular voluntária dentro da fibra muscular. Então isso é maravilhoso. E quando você for aprender outras coisas, quando você for aprender um pouco mais sobre o aspecto psicossomático das doenças musculoesqueléticas e outras doenças, você também é bom que você tenha em sua mente esse conhecimento. Então vamos lá, 5 itens. Primeiro item, dentro do músculo, dentro da fibra muscular ocorre. Segundo item, a actina se deslizando sobre a miosina. Terceiro item, a existência de um impulso nervoso, certo? Quarto item, a existência de um neurotransmissor, que é a acetilcolina. E o quinto item, a contração muscular de fato acontecendo. Então essa é a fisiologia da contração muscular. Guarde isso na sua mente para sempre e para quando você for estudar o aspecto psicossomático das doenças principalmente, certo? Então agora vamos para as definições que são específicas do capítulo 3. Vire a sua página e você vai encontrar uma bela ilustração e dizendo aqui algumas definições importantes no capítulo 3, certo? Então vamos lá. Primeira definição, o que é um entorse? Normalmente ela é usada esse termo para ausência de fraturas, certo? E como o próprio nome diz, é uma torção muscular e ela pode ocorrer com ou extravasamento ou sem extravasamento de sangue. Isso depende do nível da lesão, certo? E um exemplo mais comum é o entorse de tornozelo, mas tem outros entorses, certo? A pessoa pode torcer até a musculatura lombar, torcer o braço, antebraço, vários entorses podem acontecer, certo? E o segundo que nós vamos diferenciar aqui do entorse é a contusão. E a contusão, ela é usada quando existe um trauma de impacto, certo? Certo? Então, exemplo, traumas leves nas quinas caracterizam contusões leves, mas tem contusões mais graves. É quando existe diretamente um trauma por impacto. Aí é uma contusão, certo? Então agora vamos ver quando usamos o termo contratura. Contratura muscular, ela ocorre normalmente quando o músculo já está sofrendo de algum impacto, já sofreu alguns impactos e ela desenvolve, no caso, pode ocorrer na panturrilha ou em outras regiões, ela já desenvolve um estado de pré-lesão, certo? No dicionário, para a palavra contratura, você vai encontrar espasmo durável que se acompanha de rigidez. Então, contratura é diminuir, contrair, a palavra diminuir mesmo. Então, quando ocorre uma contratura, é quando já existe um espasmo e aí normalmente o músculo se contrai mais ainda e essa rigidez fica prolongada. E nós usamos o nome de contratura, certo? Distensão muscular, nós usamos o nome quando acontece uma atração abrupta, pode haver ou não extravasamento de sangue, certo? Agora, a luxação, muito importante, gente. A luxação caracteriza a perda da congruência
incongruência articular e ela pode ser mais grave que uma fratura. Imaginem só, com tantas estruturas articulares, a perda da congruência articular é muito grave. Portanto, luxação é um estado muito grave, na maioria das vezes é mais grave até que uma fratura. Certo? Vamos agora terminar diferenciando 2 pontos que você vai usar quando você for atender o seu paciente. Primeiro deles são pontos gatilho. O que é pontos gatilhos? São pontos musculares que ocorrem em região de tensão muscular. Então, normalmente eles são superficiais, podem ocorrer em diversas regiões do corpo: pescoço, coluna cervical, ombro, coluna lombar. Esses pontos normalmente eles vêm em grupos, certo? E eles são diferenciados de outros pontos, por exemplo, não tem nada a ver com ponto motor. Esses pontos gatilhos vêm em grupo e são diferenciados de outros pontos. Então, isso é muito importante você saber, certo? Porque eles normalmente são nódulos de tensão, certo? Então, e o que é um ponto motor, afinal? Ponto motor é o ponto onde o nervo se encontra com o músculo. É importante conhecermos o ponto motor? Claro que é, mas também nem sempre nós vamos usá-lo somente ele na terapia. Não necessariamente nós vamos tratar as terapias em cima do ponto motor, certo? Então, agora nós estamos aqui em quase 11 minutos de aula e nós vamos terminando por aqui. Que Deus te abençoe e pegue firme no estudo da apostila e da pesquisa e continue firme e até a próxima aula.